Primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, muito generosamente, eu vou dar o benefício da dúvida ao Datafolha e considerar que os números que ensejam aí a nossa discussão de hoje são fidedignos e refletem a realidade dos fatos. Afinal, é impossível ignorar os erros grosseiros dos levantamentos de intenção de voto nas eleições de 2018. E também é importante pontuar que os dois maiores institutos de pesquisa do país são ligados a grupos de comunicação que fazem oposição sistemática à presidência da República, beirando aí a tentativa cada vez mais mal sucedida de assassinato de reputação. Portanto, dado esse contexto, é plausível cogitar que os números sejam ainda mais favoráveis ao governo federal do que mostra essa pesquisa. Mas, por amor ao debate, vamos supor que o Datafolha acertou dessa vez. E eu vou pegar carona na matéria da Folha de São Paulo, que anunciou em primeira mão os resultados da pesquisa. Então, aspas para o título da matéria. A aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato, diz Datafolha. Aqui nós vamos parabenizar o Grupo Folha por criar uma manchete condizente com os fatos. De fato, 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Eu, pessoalmente, me encaixo no segundo segmento, que reputa o governo como regular. Nós somos 27%. Esses dois extratos somam 64% dos entrevistados. Assim, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, a gente pode inferir que 2/3 da população vem com bons olhos o governo, ou pelo menos não vem com maus olhos. E essa afirmação é corroborada pela queda expressiva na rejeição do governo, que chegou a marcar 44 pontos e agora retraiu para 34%, o outro terço da população. Essa é a realidade estatística proposta pelo Datafolha. Mas para cada fato, as narrativas correspondentes. E a julgar pelo estado do jornalismo nacional, fatos e narrativas eles costumam vir condensadas para o grande público na mesma notícia. E aqui não podia ser diferente. Vejam o subtítulo da matéria da Folha, a qual eu já me referi. Aspas. Rejeição de presidente cai 10 pontos desde junho, quando prisão de Queiroz o fez submergir enquanto o auxílio emergencial era pago. Essa é a síntese da narrativa que a imprensa militante, a elite política e os interessados de plantão vão tentar emplacar. Então prepare-se, espectador, para os seguintes tópicos que serão martelados na sua cabeça ad nauseam, à exaustão. Primeiro ponto, a rejeição ao presidente diminuiu porque o Bolsonaro parou de dar declarações polêmicas, já que ele está acuado pelo caso Queiroz. Um processo que não atinge o cargo da presidência da República, que goza de imunidade penal temporária, que não implica o presidente pessoalmente e cujo episódio mais problemático são pagamentos aí à sua esposa diferidos ao longo de 8 anos, na monta de R$ 750 mensais. Num país castigado por mensalão, por petrolão e agora pelo covidão, será que o caso Queiroz é um cala-boca político? Fora que, para o jornalismo de torcida, o advento de um ministro das comunicações, a inevitável melhora nas relações institucionais e até mesmo o amadurecimento pessoal do presidente estão descartados como explicações possíveis para a moderação de tom. É a síndrome da pior interpretação possível que contamina as redações pelo Brasil. Fora a ingenuidade de achar que a popularidade presidencial pode sair arranhada num conflito verborrágico com as elites da imprensa, do Congresso e do STF, instituições que, segundo o próprio Datafolha, gozam de muito menos prestígio popular que as Forças Armadas e a Presidência da República. Mas vamos tratar do segundo tópico da narrativa, que é o seguinte: a popularidade do presidente se deve ao auxílio emergencial, aquele benefício pago temporariamente a 60 milhões de brasileiros, que é considerado o maior programa de transferência de renda da história e que bancarizou dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira nacional. Vamos analisar a situação. A gente está no auge de uma crise econômica e de saúde pública. Mais de 100 mil mortes atribuídas à Covid-19. Índices recorde de desemprego e projeção de uma queda sem precedentes no PIB. Numa situação tão adversa, que gera uma insatisfação natural da população, alguém de boa fé pode atribuir a boa avaliação do governo a uma medida assistencial? Isso é de um elitismo que chega a ser embaraçoso. Porque o que está por trás dessa narrativa é dizer que a aprovação popular em massa está à venda e que o pobre brasileiro só vota com a mão no estômago. Além de ser reducionista, essa explicação ela não faz o menor sentido, porque o Bolsa Família, por exemplo, nunca foi interrompido e ainda assim o lulopetismo não conseguiu se perpetuar no poder. Ou seja, tem muito mais coisa
Há muito mais entre o céu e a terra, doutor Bruno, orientando a formação da convicção política da população brasileira, incluindo o povo mais vulnerável. Mas tem gente que ignora o quanto pode, que esse é o primeiro governo federal das últimas décadas sem um escândalo de corrupção, e a gente já está avançando aí no 4º semestre de gestão. Um governo que paulatinamente entrega obras de muito impacto social e de infraestrutura nos rincões do Brasil. Um governo de um presidente que, para o bem e para o mal, se comporta da mesmíssima forma desde a eleição, qualquer que seja a situação. Então, concluindo, todo esse capital político do presidente, que foi diagnosticado agora, tardiamente, pelo Datafolha, ele não se deve a questões pontuais e isoladas. Na verdade, a explicação mais plausível é de natureza psicológica. O presidente está colhendo os frutos da vitimização. O que a população percebe é que o presidente tem sido, ao longo de meses a fio, vilanizado, tem sido atacado por uma imprensa cada vez menos imparcial e por uma elite política ambiciosa e hipócrita que conseguiu a proeza de transformar um dos homens mais poderosos no Brasil numa vítima injustiçada. Cadê o malvadão que ia acabar com o Bolsa Família, esquecer o Nordeste e abandonar os mais pobres? Cadê o autoritarismo, o fascismo e a perseguição às minorias? Cadê o miliciano corrupto?